Olá, queridos alunos da mentoria da AGU, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a gente está aqui hoje para conversar sobre o processo do trabalho. O processo do trabalho é uma matéria que a gente tem na AGU um número de questões reduzido. Então, a gente não vai dedicar o mesmo tempo que a gente dedicaria se estivesse estudando para Ministério Público do Trabalho, para Juiz do Trabalho, por exemplo, obviamente. Então, no último concurso, a gente teve de 200 questões, 5 questões de processo do trabalho. E são questões, geralmente, cobrando temas práticos, como competência da Justiça do Trabalho. Então, é algo que busca muito uma base constitucional, mas direito do trabalho e processo do trabalho, eles constaram, pelo menos em provas anteriores, das matérias do grupo 3, que são aquelas matérias que podem vir a ser cobradas na dissertação. E quando a gente fala em processo, a gente tem que tomar um cuidado muito especial, porque o processo ele pode também permear aspectos da peça prática, que, obviamente, é sempre muito importante, sob pena da gente ter uma reprovação por conta, por exemplo, de erro de direcionamento de peça. Então, a gente não pode aqui menosprezar o processo do trabalho. É uma matéria que a gente tem que ter um cuidado, porque apesar da gente não ter ali um número grande de questões, é uma matéria que pode nos eliminar. Então, no concurso da AGU, o que a gente sugere? Bom, a parte de processo do trabalho na CLT ela é muito curtinha, ela é muito sintética, então a gente precisa complementar com súmulas, principalmente as súmulas do TST. A gente vai indicar aqui no arquivo de apoio que você vai conseguir encontrar aqui na sua aba de consultoria, a gente vai indicar num PDF várias bibliografias importantes e várias fontes interessantes de estudo das súmulas, porque nós temos um número muito grande de súmulas e o aluno pode se perder nesse estudo. Então a gente vai indicar, a gente não vai falar aqui no vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas é importante que vocês leiam o PDF, tudo bem? O que é importante a gente entender é o seguinte, a matéria é curta, ela cobra princípios, por exemplo, e fontes. Fontes a gente não precisa se preocupar tanto porque fonte é muito parecida com o processo civil, mas a parte de princípios do processo do trabalho, ela é muito relevante, você vai encontrar na doutrina. A gente tem que fazer um estudo muito cuidadoso da competência, principalmente da questão da competência territorial. Por quê? Porque a competência territorial da Justiça do Trabalho costuma ser cobrada em relação aos os últimos locais de trabalho do trabalhador. Então, onde é que vai ser? Olha, ele trabalhava nessa região, onde é que ele ajuiza a ação. Essa questão é muito importante e a gente tem dispositivos legais e doutrina para estudar em relação a isso. Um tema muito complexo, que você tem que ter cuidado, é a ação rescisória. Porque a ação rescisória envolve um dispositivo da lei seca, mas a gente tem uma aplicação subsidiária do processo civil de uma forma geral e a gente tem também muitas súmulas sobre esse assunto. Então a ação rescisória é um dos temas mais complexos e que mais você precisa tomar cuidado nesse estudo, porque é um tópico muito relevante. E, por fim, a última dica que a gente vai dar aqui diz respeito a recursos. Se você já tem um domínio de processo do trabalho e de direito do trabalho, ok, tudo bem você ler, dar uma lidinha na lei seca. Mas se é uma matéria que você pulou, uma matéria que você tem uma dificuldade, que você tem uma resistência, vale a pena pegar uma doutrina. Por quê? Porque a parte de recursos no direito processual do trabalho, ele vai ter algumas situações que os examinadores gostam de cobrar, em que ele foge totalmente da lógica do processo civil. E é justamente esse ponto que eles gostam de cobrar, para ver se você cai no canto da sereia lá de fazer um chute com base no seu conhecimento de processo civil. Então, esses dois pontos são os pontos principais, a ação rescisória e recursos. Então, lembrando, a gente está aqui fazendo, neste caso específico da dica de processo do trabalho, um vídeo só introdutório, apenas uma apresentação, porque as principais orientações nós vamos colocar lá no PDF, inclusive indicação bibliográfica. Tudo bem? Então, acompanhe a gente, que a gente vai estar sempre postando dicas específicas para cada uma das matérias focada no nosso concurso da AGU, ok? Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.